Evangelho de Marcos, o capítulo é o 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia. Marcos, capítulo 5, verso 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o numa grande multidão que o apertava. Agora, verso de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto fala a respeito de um homem que era muito importante, era uma autoridade judaica. A Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga. O principal da sinagoga era um líder que tinha a direção dos cultos na sinagoga. Era ele que definia quem falaria a palavra, em qual momento. Era um fariseu zeloso, era uma pessoa honrada, uma pessoa amada pelo povo. A gente fala isso porque a gente vê que a casa dele está cheia de gente quando eles chegam lá. Então era alguém que ocupava uma posição muito importante, muito. Aí vocês observaram que eu comecei a leitura no 22 e li até o 24, depois eu pulei para o 35. E todo mundo sabe que entre o 24 e o 35, Jesus precisou parar no meio do caminho, porque alguém tocou as suas vestes e ele perguntou quem era, e ali aconteceu uma cura. E, enquanto isso, a menina, filha de Jairo, desse homem importante, a sinagoga era uma assembleia de judeus. Eles se reuniam para orar, eles se reuniam para aprender a palavra, eles se reuniam para a exposição das escrituras. E Jairo, ele governava esse grupo que se reunia na sinagoga, na maioria das vezes de anciãos. Então era alguém importante. E aí a gente vê dois extremos aqui. O primeiro é uma mulher excluída da sociedade, com uma doença que a Bíblia diz no livro de Levíticos que ninguém deveria se aproximar dela. E aí vem Jairo, alguém importante, alguém principal da sinagoga, alguém conhecido, alguém que tinha uma posição na sociedade naqueles dias. Mas olha, queridos, tem algo nessa história, como hoje é o culto da família. Eu preciso te lembrar que apesar
da fé de Jairo, da importância dele estar no culto, dele ser um dirigente, dele estar organizando as coisas na sinagoga. Provavelmente essa sinagoga era em Cafarnaum. Ele devia ter ouvido muito falar de Jesus. Eu estive nas ruínas dessa sinagoga lá em Cafarnaum, quando estivemos em Israel. E ele ouve, com certeza, os milagres que Jesus operava, e ele sai, ele com certeza já deve ter tomado todas as providências que podia para que a sua filha fosse curada e, enfim, agora ela está moribunda. E ele sai mesmo com essa posição, essa importância que ele tem. Ele sai, irmão, ele tinha que vencer algumas barreiras. Assim como a mulher do fluxo de sangue precisou vencer algumas barreiras, Jairo também precisou vencer. Primeiro, irmão, ele tinha que vencer a si mesmo, né? Porque é um homem importante, um homem fariseu. E a gente sabe que os fariseus, nos dias de Jesus, eles estavam perseguindo a Jesus. Ele tinha que vencer a si mesmo, vencer os seus preconceitos, vencer a sua religiosidade, era alguém religioso. Vencer os seus medos, vencer a multidão, vencer o orgulho, não é? Como líder, como principal da sinagoga, tinha que vencer muitas coisas. Só que, irmão, havia algo muito mais importante do que tudo isso para ele nesse momento. A sua filha estava moribunda. E ele saiu e foi atrás de Jesus. Ele foi buscar a solução, sabe? Não era fácil para Jairo publicamente, não é? Buscar a ajuda de Jesus. Não seria fácil, ele teve que vencer o orgulho. Mostrar diante de todos. A maioria dos líderes daquela época estavam criticando Jesus, estavam rejeitando Jesus, e Jairo precisou vencer tudo isso. Porque a sua família era importante. A sua casa era importante. Aí ele vai e se prostra, além de tudo, além de ele buscar a Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. É aqui, irmão, que eu quero fazer aquele parêntese que eu sempre faço. Quanto você está disposto a renunciar para a sua família ser alcançada, a sua família ser abençoada, a sua casa ser transformada? Quanto você está disposto a renunciar? Quanto orgulho você está disposto a renunciar? O que você está disposto a renunciar para a sua família ser alcançada? Jairo precisou, como eu já disse, vencer muitas coisas. Por quê? Porque ele queria a filha dele viva. E ele vai, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele roga muito. A Bíblia diz que rogava-lhe muito. A Bíblia diz no verso 22 que ele rogava-lhe muito. Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e me imponhas as mãos. Ele sabia que Jesus podia fazer. Ele sabia que Jesus podia curar. Eu acho que ele só não sabia que Jesus podia ressuscitar. Mas ele sabia que Jesus podia curar. E é interessante que enquanto Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue, chegam algumas pessoas da casa de Jairo e falam: olha, pode parar de importunar o mestre. Pode parar. Sua filha já está morta. E aqui, ele teve que vencer mais ainda algumas barreiras. Qual barreira ele precisou vencer agora? Do desânimo, de incredulidade. Podia ser a hora dele dizer: pois é, não adianta nada buscar em Jesus, não resolveu o meu problema, não adiantou nada eu correr tanto, eu me prostrar, eu renunciar e eu vencer o meu orgulho, não adiantou nada. Só que Jesus dá uma palavra a ele. Jesus dá uma palavra para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Era o momento da escolha na vida de Jairo. Era o momento que ele tinha que escolher entre acreditar ou a má notícia da morte. Era o momento da escolha. É aí onde muita gente perde a bênção. E quando a gente se põe a buscar, quando a gente se põe a rogar a Jesus pela nossa família, pela nossa casa, geralmente o diabo vem antes mostrando situações para nos fazer perder a fé, perder a esperança, perder a bênção. E é o momento da escolha, irmão.
E aqui a gente tem que pensar que no momento da crise, no momento da luta, é a hora de não desistir, não desistir. Algumas vezes a nossa fé é desafiada mesmo. A nossa fé é desafiada mesmo. A gente olha para uma situação, você está orando tanto, você está buscando tanto, de repente parece que ao invés de melhorar, piora, mas vou falar como Jesus falou. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A gente não pode deixar a nossa vida ser controlada pelas circunstâncias. Mas sim, a gente tem que olhar para Jesus, olhar para a palavra de Jesus, olhar para o que Jesus disse. Não temas, crê somente. Jairo estava sendo provado na sua fé. Nesse momento ele está sendo provado na sua fé, irmão. Agora era a hora. Crê. Enquanto Jesus estava ali ao seu lado, ao lado da sua filha, quando ele saiu de casa, ela estava viva. Aí ainda tinha algum fiozinho de esperança, mas agora vinha a notícia, ela morreu. E muitas vezes nós vivemos situações assim. A gente acha que agora vai resolver, vai solucionar e de repente parece que afunda. Só tem uma palavra para você: não temas, crê somente. Não temas. Crê somente. É óbvio que o inimigo não vai permitir que a gente receba assim tão fácil. Mas o Senhor está esperando que a gente permaneça em fé. E Jesus vai chegar na casa e está todo mundo já chorando. Já é a hora do luto, já é a hora do fim. Está todo mundo chorando, um alvoroço. E Jesus pergunta: mas por que vocês estão chorando? Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? A menina, porque vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas ela dorme. Aí todo mundo riu de Jesus. Tenha coragem de duvidar de Jesus, ainda ri. Então, aquele ambiente que Jesus chegou não era um ambiente propício para a fé. E aqui vale uma dica para você. Quando você está buscando e clamando ao Senhor por alguma coisa, vigie em que ambiente você fica para ter certeza que você não vai, além de tudo, perder a sua fé, a sua esperança. O ambiente daquela casa não era um ambiente de fé. Sabe o que Jesus fez? Tirou todo mundo, afastou todo mundo. Levou só o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Só aqueles que foram com ele. Porque aquela casa não estava um bom ambiente para receber o milagre. Jesus foi onde a menina estava. E ele traz uma palavra de esperança, irmão. Ele entra ali, ela realmente estava morta. A menina estava deitada e a Bíblia diz no verso 41... E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Eu acho que nem Jairo esperava por isso. Nem Jairo acreditava mais nisso. Portanto, não perca a sua esperança. E quando Jesus chega, ele chega. Ele não chega para deixar mais ou menos. Ele não chega para fazer um pequeno remendo. Quando Jesus chega, ele chega para transformar. Levanta-te. Uma palavra de poder. Levanta-te. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre demônios. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder. Ele tem poder para curar. Agora, a Bíblia só fala de Jairo nesse momento. E eu fiquei pensando hoje, como deve ter sido um testemunho tremendo Jairo e a sua família. Já parou para pensar nisso?
Estava assim de gente. Todo mundo viu que aquela menina estava morta. E agora ela sai andando. Já parou para pensar? O alvoroço que foi em Cafarnaum. Aquela menina andando pelas ruas. E Jairo, eu fiquei imaginando hoje Jairo entrando numa sinagoga depois disso. Como é que resolve isso? Fariseu religioso. Agora ele entra na sinagoga e tem que dizer: Jesus ressuscitou minha filha. Já pensou como foi esse culto? Já pensou como é que foi esse dia? Jairo chegando com a sua família, entrando na igreja, a sua filha viva, e ele testemunhando: Jesus ressuscitou minha filha. Irmão, Deus faz um milagre para que eu e a minha família sejam testemunhos. Para que a gente possa chegar, e aonde a gente chegar, as pessoas tenham que dizer: Jesus, Deus existe mesmo. Olha essa família. Essa semana eu vi uma foto do nosso irmão Rogério dando uma palestra no Cine Municipal. E eu fiquei pensando: Jesus faz milagre. Jesus faz milagres. Jesus faz milagres. Então, os milagres, mas precisou acontecer tudo o que eu falei. Mas tem um detalhe só que eu queria que você guardasse. Jairo precisou vencer muitas coisas. Entre elas o orgulho. Os milagres acontecem quando a humildade nos acompanha. Vou repetir. A mulher do fluxo de sangue se prostrou em humildade, buscou. Jairo se prostrou. A Sirofenícia se prostrou, adorou, em humildade, buscou o Senhor. Os milagres acontecem quando a humildade nos acompanha. Meu orgulho me tirou do jardim. O jardim em mim. Se eu viver tudo que tenho em troca do amor, pois é, esse é o meu assunto de hoje. Até parece que o Ministério do Louvor sabia. Porque o primeiro louvor que eles cantaram: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Em seguida, eles cantaram: meu orgulho me tirou do jardim. São dois os pecados que afastaram o homem de Deus. E sérios. O primeiro é a rebeldia. E o segundo é o orgulho. Eu disse agora mesmo que Jairo precisou vencer o orgulho, precisou vencer a si mesmo para ir até Jesus, para se prostrar aos pés de Jesus. E Deus tem falado muito conosco aqui sobre esse assunto. Deus tem tratado muito conosco sobre o orgulho. No estudo da revista anterior a essa que nós estamos estudando, nós tivemos várias aulas sobre orgulho. Nessa revista nós começamos essa que nós estamos estudando agora, começamos aprendendo sobre orgulho. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Que tem um monte de gente que sabe que precisa de Jesus, que precisa de Jesus, que conhece a Jesus, mas por orgulho rejeita a Jesus. Então, eu quero falar sobre isso hoje, mas de uma outra maneira, como ainda nós não ouvimos até aqui, nem no estudo bíblico e nem aqui nos cultos. Então abre aí a sua Bíblia no livro de Tiago, e o capítulo que eu quero ler é o 4.
Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, Senhor. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorais. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, diga humilhai-vos, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pastor, eu não vi a palavra orgulho aqui. Óbvio, você viu o contrário da palavra orgulho. A humildade. O verso número 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, talvez você me diga assim: pastora, mas eu não sou orgulhoso. Ai, você sabe que eu também achava isso? Mas de tanto estudar sobre orgulho, eu descobri que eu preciso orar sobre isso. Alguns dias atrás eu ouvi um pregador dizendo que um dia ele chegou em casa e a esposa dele virou para ele e falou assim: você é orgulhoso. E ele ficou indignado com isso, porque ele nunca se sentiu e nem se achou orgulhoso. E aí depois disso, ele disse que foi estudar tudo sobre orgulho. Acho que é o que eu estou fazendo agora. Estudar tudo, de um jeito, de outro, de cá para lá, tudo sobre orgulho. E ele realmente descobriu que tinha coisas que precisavam ser tratadas na sua vida. Irmão, por quê? Porque Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste. E o orgulho é um pecado lá do Éden. É o orgulho que entrou no coração do homem. Orgulho e rebeldia. Eu vou te fazer 10 perguntas. Ou melhor, vou fazer só 9. E você vai me dizer se tem ou não alguma raiz de orgulho no seu coração. Quer? Quer ouvir? Muito bem. Pergunta número 1. Você passa mais tempo pensando em você do que em Deus? Você passa mais tempo pensando em você do que nas outras pessoas? O orgulhoso, ele nunca pensa no outro. Ele pensa em si só. O orgulhoso, ele nunca, os seus pensamentos é sempre sobre si. Sempre. Então, se eu responder que a maior parte do meu tempo eu estou pensando em mim, no meu jeito, no que eu preciso, então eu preciso orar. O que é a primeira coisa que eu devo fazer se a minha resposta aqui for sim? Senhor, me perdoe. É o arrependimento. Senhor, me perdoe. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente descobre que tem em nosso coração uma raiz de orgulho. Irmão, Deus não ouve oração de orgulhoso. É por isso que eu estou ensinando tanto sobre isso. Segunda pergunta. Você é o centro, se torna o centro da maioria das conversas? Quando você está numa roda de conversas, você quer que a conversa ela gire em torno de você o tempo todo? Se a resposta é sim, isso é um sinal de que há orgulho. Porque quando a gente está numa roda de conversas, o que a gente deve fazer? Ouvir mais e falar menos. Então, se eu estou conversando com alguém e eu sou sempre o centro, eu quero ser sempre o centro da maioria das conversas, o que eu devo fazer? Senhor, me perdoe. Pedir perdão, Senhor. Número 3. Você se compara frequentemente com os outros, julgando-se melhor, mas eu faria isso melhor.
mas eu sou mais santo, mas eu sou mais espiritual, mas eu sou mais capaz, mas eu sou mais competente. Ainda que de forma sutil, lá no seu interior, você se sente superior, acha que devia estar lá porque consegue ser melhor? Se sim, Senhor, me perdoe, porque a tua palavra diz que eu devo considerar os outros superiores a mim. Número 4. Você leva crédito para a sua aparência, inteligência e habilidades. E hoje, num tempo de tanta ostentação, num tempo em que a gente quer mostrar tanto para os outros, eu acho que é uma epidemia de orgulhoso. Por quê? A gente está sempre querendo mostrar que a gente é bonito, que a gente é inteligente, que a gente é capaz, que a gente faz, que a gente acontece. E a gente quer esse exibicionismo. É sinal de orgulho. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Sim, Senhor, me perdoe, porque se eu aparento, se eu sou inteligente, é por causa da tua misericórdia. Número 5. Você tenta se certificar de que os outros estão cientes dos seus dons e posses pessoais. A gente fica querendo sempre demonstrar que a gente tem talento, que a gente tem dons, que a gente tem coisas, que a gente isso, que a gente aquilo. Isso é sinal de orgulho. Se sim, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Número 7. 6. Você acha que merece mais do que os outros as coisas boas desse mundo? Ah, mas eu merecia isso muito mais do que ele, do que ela. Gente, se a gente achar que a gente é mais merecedor, é raiz de orgulho. Entende, irmão? Às vezes a gente acha que eu não tenho orgulho, pastor. Mas se você for estudar com bastante cuidado, você vai chorar muito. É aquilo que disse Tiago aqui, no verso de número 9. Lamentai e chorai. Lamentai e chorai. 7. Você está disposto a perseguir seus objetivos egoístas, ainda que isso possa ferir ou prejudicar os outros? Não importa quem vai ser prejudicado, contanto que eu chegue onde eu quero chegar. Deus não ouve oração de orgulhoso. Eu não encontrei no Novo Testamento, especialmente, alguém que foi abençoado, que não veio, se prostrou, se humilhou, colocou o rosto no pó, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. 8. Você acha que Deus deve estar satisfeito com você por causa do quão ético e religioso você é? Ah, mas eu sou tão espiritual. Nós somos miseráveis pecadores. A gente só está aqui por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus deve estar satisfeitíssimo comigo. Afinal, eu sou tão espiritual. Não digo que nós não tenhamos que ser, mas isso não deve ser motivo de orgulho, mas sim da misericórdia de Deus. 9. Você já pensou que realmente não precisava de Deus e das outras pessoas? Irmão, o orgulhoso, como
como deve ser a ordem. Meu foco é Deus. Depois o foco é as pessoas. Depois sou eu. Quando isso está invertido, é raiz de orgulho. É raiz de orgulho, irmão. Se a gente respondeu sim para alguma dessas questões, é hora de orar, de jejuar. E o orgulho, ele tem uns filhos, uns parentes, que talvez não tenham o nome de orgulho, mas a gente ouvindo uma outra palavra, talvez a gente vai cair em si. Por exemplo, filho do orgulho, a presunção. Filho do orgulho, a justiça própria. Tem gente que não consegue de maneira nenhuma receber uma crítica. Quando recebe uma crítica, desaba. Isso é orgulho. Porque as críticas, elas servem para nos fazer crescer e melhorar. Justiça própria, ostentação, ambição egoísta, exibição, vaidade, impaciência. Vocês, por acaso, é daquele tipo que não tem paciência, acha que todo mundo é lerdo, acha que todo mundo que não vai, acha que, pelo amor de Deus, ai, não dá para trabalhar com essa pessoa. Irmão, isso é orgulho. Tem paciência. E aí, irmão, quais são as marcas? Tudo bem, eu não vou falar mais de orgulho, porque a gente esgotou tanto esse assunto aqui, mas o orgulho vai fazer Deus te resistir. Deus resiste o orgulhoso. Deus resiste o soberbo. Deus vai te resistir. É por isso que eu tenho estudado tanto sobre isso. Deus vai resistir o orgulhoso. Eu não digo que você tem que ser humilhado. Não estou falando de humilhação. Eu estou falando de humildade. E humildade é diferente de humilhação. A humildade tem 4 marcas descritas aqui em Tiago. 4. E a primeira está em verso 7. Qual é a primeira marca? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se submeter. A submissão é uma postura, não somente das palavras, irmão. É uma postura do corpo, é uma postura da mente, é uma postura da vontade, é uma postura do espírito. Eu me submeto ao Senhor. O que Ele manda eu fazer, eu faço. O que Ele fala para não fazer, eu não discuto. A gente tem uma visão distorcida de Deus, sabe por quê, irmão? Porque a nossa visão do nosso pai terreno é distorcida. Hoje ninguém respeita o pai, os jovens, as pessoas xingam os pais, desonram os pais, e aí a gente não tem essa visão de submissão com Deus. Submeter-se, submissão. Você decidir que tudo que você faz, coloca Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e por último você. Isso é submissão. É pensar antes de tudo que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor. Pensar no outro e não me sentir melhor que o outro. Não pisar, não humilhar as pessoas. Fazendo isso, se a gente não vai orar, Deus não nos ouve. A submissão requer humildade para abrir mão do controle que você tem sobre a sua vida. E a fé para entregar esse controle a Deus, que não pode ser visto. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Eu não vejo, mas Ele me vê. Eu não vejo, mas Ele me vê. Tem uma oração que eu faço todo dia agora, desde que comecei a estudar sobre esse assunto. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração. Sonda. Deus é o Todo-Poderoso, mas é meu Pai. E é fácil a gente abrir mão da rebelião. Por quê? A rebelião está escrito na palavra. Então, se está escrito,
e eu obedeço, eu deixo de ser rebelde, diferente do orgulho, porque ele pode estar maquiado por outras coisas, escondido, impedindo que Deus te use, impedindo que Deus trabalhe na tua vida, e isso não tem nada a ver com ter dinheiro e não ter dinheiro. Ter dinheiro, não ter dinheiro não tem nada a ver com humildade, irmão. Conheço um monte de gente que tem muito dinheiro e é uma pessoa humilde. Conheço um monte de gente que não tem dinheiro nenhum e é uma arrogância total. Então não tem nada a ver com isso. Se submeter a Deus. 2. Primeiro é submissão. 2, está no verso número 9. O verso número 9 diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Irmão, nós estamos falando do Novo Testamento. Nós estamos falando aqui de Tiago. E ele está dizendo para nós sentirmos as nossas misérias. E quando a gente se coloca na presença de Deus e descobre que é orgulhoso, irmão, a vontade é só chorar. Orgulho por quê? Se o Senhor tirar o sopro da minha vida, acabou. Orgulho por quê? A humildade é um despertar do nosso interior, irmão, sobre as ofensas que nós cometemos contra Deus, o justo e o santo Criador. Quando a gente entende o que é humildade, a gente vai realmente se lamentar e dizer: meu Deus, como eu tenho desagradado ao Senhor. Como eu tenho entristecido ao Senhor. É um lamento, é entender que não podemos fazer nada para nos salvar. Eu não sei por que tanta arrogância. Se nada que eu faça possa trazer salvação para a minha vida. Nada. Mas foi o que Jesus fez. Foi o que Ele fez. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A bênção prometida nesse versículo, irmão, é destinada aos pecadores que sentem a culpa e as cicatrizes de seu pecado que pregaram Jesus na cruz. Entende que nós não temos razão nenhuma para ser orgulhoso? Razão nenhuma, irmão. Nenhuma, nada. Não temos razão nenhuma para querer achar, mostrar, exibir nada. Ai de mim. Eu digo como Isaías: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim. Quando você se expõe a um estudo sobre orgulho, a única coisa que vai sair da sua boca é: ai de mim. Ai de mim. Que o meu pecado fez com Jesus, o que as minhas mazelas fizeram com Jesus. Do que me orgulhar? Do que me orgulhar? Do que me orgulhar? E hoje a gente só está aqui sentado na cadeira da igreja, a gente só está aqui, irmão, porque Deus é bom e misericordioso. Orgulho de quê? Se você tem uma boa casa, uma boa roupa, um bom carro, porque Deus te chamou, te escolheu, te abençoou, tudo é dele, meu irmão, tudo é dele. Orgulho de quê? Orgulho de quê? Número 3. Outra marca da humildade. É só 4, viu? Descanse seu coração. Número 3. Arrependimento. Verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que é duplo ânimo? É ser inconstante, é ter coração dividido. Arrependimento. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Essa é a marca mais difícil da humildade, irmão. A gente, às vezes, é fácil pedir perdão, é fácil perdoar. Mas quando você descobre que está errado e precisa mudar, aí é difícil. Quando você fala assim: não, isso é orgulho e eu preciso mudar. Eita!
Não adianta você pedir para Deus, eu quero que o Senhor que eu seja humilde, quero que Deus faça. Se você pedir para Deus, que Deus faça você humilde. É você que tem que fazer isso, não é Deus. Não é. Sou eu que descubro onde estão as marcas do orgulho e vou ali, em jejum, em oração, em arrependimento, lamento, choro. E aí sim, e isso é o mais difícil, com todas as áreas da nossa vida, não só referente ao orgulho. Por quê, irmão? Porque a gente às vezes sabe que está errado, sabe que precisa mudar, que precisa trabalhar nessa área da nossa vida, mas a gente resiste àquela mudança, a gente resiste. Quanto mais a gente resiste, mais o orgulho vai aumentando em nosso coração. A gente vai achando que Deus é obrigado a nos fazer as coisas, e isso, irmão, vai nos afastando cada vez mais do Senhor. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O luto pelos nossos pecados acontece em nosso coração. A evidência é afastar-se das paixões mundanas. Eu falei de uma forma mais simples para você entender. A gente sabe que precisa mudar, mas não faz nada. Então, lá no meu coração pode até ser que eu reconheço que estou errado, mas não mudou nada. Isso é orgulho. É orgulho. Por último, outra marca da humildade está no verso 3, que nós não lemos e vamos ler agora. Verso 3. Eu quero que o ministério de louvor que venha. Nós vamos cantar O Meu Orgulho Me Tirou do Jardim. Por favor, não sei como chama essa canção, mas nós vamos cantá-la. Verso 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Até aí vai lá, mas agora, para o gastar em vossos deleites. Orgulho. Orgulho. A oração é a expressão de nossa dependência de Deus. E que precisamos desesperadamente da sua ajuda, como nós já aprendemos hoje acerca da vida de Jairo. Ele precisava? Você acha que ele precisava desesperadamente de Jesus? Acha? Pois é, ele foi lá. O próprio ato de pedir alguma coisa a Deus deve emergir da nossa humildade, irmão. Enquanto a gente não reconhece que não consegue, que precisa dele, que precisa da ajuda dele, não tem como receber, não tem como ser ouvido. Dependência dele e não de algum senso errado de direito. Não, Deus tem que fazer para mim, afinal o quê? Afinal o quê? Afinal, somos humanos, falhos, imperfeitos, dependentes e carentes da misericórdia de Deus. Se você levar isso para o seu coração, se você levar isso para a sua vida, você vai, com certeza, ter as suas orações respondidas. Pensar em Deus e pensar no outro, e depois pensar em você. Esse é o diferencial para ser atendido por Deus, para ser abençoado por Deus. Amém? Fica de pé. Vamos cantar. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade. Não tem nenhum exemplo de humildade maior na Bíblia do que Jesus. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, deixou a sua glória, veio aqui se revestir de um corpo humano para te alcançar. Eu vou ficar orgulhoso porque mesmo